Bom, basicamente, hermenêutica é a arte de interpretação ou a arte de interpretar textos, seja em qual área for. Mas em teologia, isso se aplica ao texto bíblico, né? Então, hermenêutica bíblica é a arte de interpretar o texto bíblico. E hoje eu quero tratar sobre o livro sendo formado. O livro sendo formado. Este é o assunto de hoje. Estou no capítulo 3 de um livro texto básico que eu utilizo de teologia nível médio, de um curso que eu fiz há muitos anos, e aí eu estou gravando aqui para o canal até como forma de rever esse tipo de conteúdo, já que ainda pretendo fazer a faculdade ou cursar a faculdade de teologia. Então acho bem útil que eu volte, né, que eu revisite esse tipo de conteúdo para eu não ficar tão perdido na graduação assim que eu retornar. Assim que eu começar, na verdade, né? Então, hermenêutica e as escrituras enfatizando os gêneros literários. Esse é o capítulo 3 deste pequeno livro, como eu já estava mencionando. Então, o livro sendo formado, o texto bíblico, né? Vamos ao texto. Vejamos um descritivo apresentado pela Sociedade Bíblica do Brasil, um breve resumo da linha do tempo do livro sendo formado. Primeiro, letra A, né? A necessidade de difundir seus ensinamentos através dos tempos e entre os mais variados povos resultou em inúmeras traduções para as mais variadas línguas. Hoje é possível encontrar a Bíblia completa ou em porções em mais de 2.527 línguas diferentes. Idiomas também, né? Esse é um levantamento de 2010, mas hoje já deve ser mais. Só para relembrar que esse tipo de conteúdo aqui é um conteúdo de teologia, estudo teológico, mas é uma playlist de hermenêutica específica, né? Letra B. Os originais da Bíblia são a base para a elaboração de uma tradução confiável da Escritura. Porém, não existe nenhuma versão original do manuscrito da Bíblia, mas sim cópias de cópias. Todos os autógrafos, isto é, os livros originais, como foram escritos por seus autores, se perderam. As traduções confiáveis do texto baseiam-se nas melhores e mais antigas cópias que existem e que foram encontradas graças às descobertas arqueológicas. Letra C. São 4 pontos. Além dos livros que compõem o nosso atual Novo Testamento, haviam outros que circularam nos primeiros séculos da era cristã, como as cartas de Clemente, o Evangelho de Pedro, o pastor de Hermas e o Didaquê, ou o ensinamento dos 12 apóstolos. Durante muitos anos, embora os evangelhos e as cartas de Paulo fossem aceitos de forma geral, não foi feita nenhuma tentativa de determinar quais muitos manuscritos eram realmente autorizados. Entretanto, gradualmente, o julgamento das igrejas orientado pelo Espírito de Deus reuniu a coleção da Escritura que constituíam um relato mais fiel sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. No século IV depois de Cristo, foi estabelecido entre os concílios das igrejas um acordo comum e o Novo Testamento foi constituído. Quarto e último ponto, quando Constantino proclamou e impôs o cristianismo como única religião oficial do Império Romano, no final do século IV, surgiu uma demanda nova e mais ampla por boas cópias do livro do Novo Testamento. É possível que o grande historiador Eusébio de Cesareia, 263-340 d.C., tenha conseguido demonstrar ao imperador o quanto os livros dos cristãos já estavam danificados e usados, porque o imperador recomendou 50 cópias para igrejas de Constantinopla. Provavelmente esta tenha sido a primeira vez que o Antigo e o Novo Testamento foram apresentados em um único volume, agora denominado Bíblia. E, por fim, para finalizar o vídeo de hoje, que já está enorme, por mais que a Bíblia esteja compilada em forma de livro e temos acesso completo aos escritos sagrados, por vezes ouvimos a formação de más interpretações sobre o texto. Apesar da fala do Dr. Kaiser, bem sabemos a dificuldade de se entender uma simples conversa por causa das diferenças em nossa educação, criadas em área urbana ou rural, e diferenças em nossa cultura, norte ou sul. Que dirá entender o texto escrito produzido por um autor que viveu anos de distância da nossa época. Então, este foi o assunto do vídeo de hoje, a formação ou o livro sendo formado em 4 tópicos. No próximo vídeo, o livro a serviço da salvação. No vídeo passado eu tratei sobre a Bíblia em forma de livro. Valeu!